Amém, queridos. Grande é a responsabilidade de falar sobre a palavra do Senhor. Ainda bem que terminou sobre o pastor, né? Como a igreja deve... quais são os seus deveres para com o pastor? Hoje, nós vamos começar a falar sobre os deveres da igreja uns para com os outros. Vamos ler, portanto, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 14. Este tema, deveres da igreja uns para com os outros, está registrado nos versículos 14 e 15. Mas nós vamos ler somente uma parte do 14, que não vai dar tempo da gente falar sobre todos esses dois versículos, todas essas duas tarefas, todas essas tarefas, né, que a igreja tem para com os seus irmãos. Vamos falar então só da primeira, que está aí no versículo 14, bem a parte inicial. Diz assim: exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados. Amém. Podeis sentar somente até aqui, porque não temos tempo para falar sobre todo o verso 14 e também o 15. Mas é dever da igreja, os versículos 14 e 15, uns para com os outros. Nós encerramos sobre o dever dela para com os seus pastores. E ficou bem claro isto para a igreja, das 3 tarefas que o pastor tem para com a igreja e também dos 3 deveres que a igreja tem para com o seu pastor. A partir de hoje vamos falar dos deveres da igreja uns para com os outros. Então, além da obrigação que a igreja deve prestar para com o seu pastor, Paulo ordena também que ela haja com seus deveres mútuos, os deveres as responsabilidades mútuas, ou seja, de mim para com você, de você para comigo, de você para com seu irmão e de seu irmão para contigo. Os membros da igreja têm obrigações uns para com os outros e eles não podem se furtar a isso. O que nós temos visto hoje com essa história de individualismo é que as pessoas acham que se ela interferir ou falar alguma coisa com o irmão da igreja, ela está se metendo na vida dele. As pessoas acham isso. Irmão Carlos acabou de orar sobre as ofertas e ele falou uma coisa interessante. Mesmo na pandemia, o Senhor guardou esta igreja local de um modo especial. Eu sei que Ele guardou várias outras igrejas locais, mas esta igreja local Ele guardou de um modo especial, de sorte que ninguém morreu. Ninguém da nossa igreja foi ceifado, teve a sua vida ceifada pela Covid-19, ainda que tenha sido atingido por ela. E isso é interessante porque mostra para nós que toda a pressão que o mundo fez sobre a igreja por causa dessa doença foi uma pressão que as pessoas sucumbiram, irmãos. As pessoas sucumbiram. As pessoas mudaram seu jeito de ser por causa do coronavírus. As pessoas mudaram seu jeito de ser. Antes do coronavírus, nós tínhamos mais irmãos na casa de outros irmãos, convite para almoçar. Eu lembro que a gente comia mais carne assada naquela época na casa dos irmãos, tomava um chazinho ali, um pão, uma comunhão mais, vamos dizer assim, materializada, porque não é só isso que é comunhão, mas isso materializa a nossa comunhão uns com os outros e expressa de uma forma íntima. Então isso acabou, ninguém queria saber de ninguém na sua casa, muitas pessoas rejeitaram visitas pastorais também, e assim por diante. Até hoje você vê que a dita pandemia passou, mas as pessoas mantiveram a sua preservação. Elas ficaram desta forma. E não foi somente no aspecto, vamos dizer assim, relativo à saúde, mas isso se tornou um aspecto de individualismo, de tal modo que as pessoas acham que se alguém chegar perto dela para dizer uma coisa, por exemplo, uma correção bíblica, ela diz: essa pessoa está se metendo na minha vida. E a Bíblia diz, que isto é função de todos os crentes. Certamente que há muitos crentes que lançam todas as tarefas para o pastor. Ele fala: isso aí é coisa que o pastor tem que fazer. Mas há funções que são gerais. Há funções que Jesus Cristo distribuiu para toda a igreja fazer. Quando consideramos os membros todos como parte do corpo de Cristo, logo entendemos que as funções, apesar de serem diversas e às vezes específicas,
Todavia, há funções que são pertencentes a todos os membros, devido justamente à função como membro. É justamente porque você é membro do corpo que você deve avisar o seu irmão de algum desajuste que está acontecendo. Você deve dizer para ele, vamos imaginar um corpo que é isso que Paulo fala. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo compara a igreja como um corpo humano. Ele fala do braço, dos olhos, né? Dos pés. Então, vamos fazer uma comparação. O braço, ele fala para o antebraço que alguma coisa não está bem encaixada pelo cotovelo. Alguma coisa está errada nessa junta. O braço e o antebraço não estão se movimentando como deveriam, porque há um desajuste na junta chamada cotovelo. Então, a igreja tem essa liberdade para poder os irmãos falarem um com o outro. É um irmão chegar para o outro e dizer: meu irmão, minha comunhão com você não está assim, fluindo, sabe? Não está movendo. Tem alguma coisa que está entrevando, né? Como diz o povo. Alguma coisa está travando a nossa comunhão. Eu tenho comunhão com ele. É lógico, irmãos, eu não estou falando de afinidade. Tem gente com mais afinidade com uns do que com outros. Não é disso. Eu estou falando de uma comunhão verdadeira. A comunhão verdadeira, ela não pode impedir que você tenha paz com seu irmão. A Bíblia, ela não obriga você a ter este mesmo sentimento com o ímpio, com o mundano. Ela não obriga, mas com seu irmão ela obriga. Ela chama isso aqui de Filadelfia. Nós já estudamos sobre isso aqui mesmo em Tessalonicenses, que traduzindo para português é amor fraternal. É diferente do amor agape. O amor agape eu tenho que ter com todas as pessoas, até com meus inimigos. Mas o amor fraternal, que é a fraternidade, que é a Filadelfia, é o amor sentimental, o amor que mexe com as minhas entranhas, como diz o texto bíblico, eu devo ter com todos os meus irmãos. E este amor, ele tem que ajustar, ele tem que ser, digamos ali, o óleo das engrenagens, para que todas as peças se movam de forma para que a igreja caminhe da maneira que Deus quer. Então, se você é o antebraço do corpo de Cristo e o irmão que está ao seu lado é o braço, mas tem outro irmão que está entre vocês, que é o cotovelo, você tem que dizer alguma coisa que não está mexendo bem. E nós precisamos resolver isso. A pior coisa que existe na igreja local são membros que não conversam um com o outro. Já é feio se não conversar por questão de é porque eu não conheço, não tenho amizade, não tenho intimidade. Já é feio isso. Já é feio e está errado, porque nós temos que desenvolver essa amizade e esta comunhão. Afinal, somos irmãos. Nós vamos morar no céu. Se eu não gosto de você na terra, como é que eu vou ficar com você no céu? Agora, se já é feio eu não desenvolver relações com meus irmãos, imagine aqueles irmãos que guardam rancor do outro irmão. Se já é feio eu, sem nenhum rancor, não desenvolver amizade com meu irmão, imagina se eu guardar o rancor. Se eu guardar a mágoa. Você acha que Deus se agrada disso, irmãos? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Só essa parte aí do versículo 14, ele fala assim: convocamos, ou vamos usar um termo jurídico, conjuramos, porém, a vós, irmãos. Ele diz assim: repreendei os desordenados, repreendai ou aconselhai, ou vamos dizer, uma palavra, exortai os desordenados. Observe a diferença do verso 12, está com a Bíblia aberta aí, olhe, o verso 12 ele diz assim, ora, na minha versão fala, rogamo-vos, irmãos. Agora no 14 ele fala, exortamo-vos também. Paulo mudou o verbo. No 12, ele usou o verbo erotal, do grego, que significa um verbo de pedir, de suplicar. No 12 ele usou isto, suplicou a igreja para ter um bom relacionamento com o seu pastor. Mas agora, quando ele vai falar para os irmãos, em relação ao seu dever, um para com o outro, ele muda o verbo, ele não pede, ele manda. Ele diz, eu convoco vocês. O verbo não é mais erotal, o verbo agora é paracaléu. É um verbo usado para o tribunal. Eu convoco, eu mando buscar você.
irmão, como oficial de justiça, vai lá convocar você para prestar um depoimento no tribunal. Eu exorto vocês, por isso que a minha versão colocou assim: exortamo-vos também, irmãos. E antes, no 12, ela tinha dito: rogamo-vos, irmãos. Mas veja que mesmo Paulo, usando este verbo pesado, que eu traduzi aqui por conjurar, mesmo assim ele continua chamando a igreja de irmãos, porque Paulo é carinhoso com a igreja de Tessalônica. Cerca de 20 vezes ele usa a palavra irmãos para com esta igreja, só nessa carta. Porém, como vimos, o verbo, ele exorta, ele realmente convoca a igreja para tarefas sobre algumas coisas que sejam mútuas e não dependem somente do pastor. Então aqui está algo que muitos irmãos se furtam. Se furtar, que eu digo, é você se afastar e dizer que não vou fazer isso, porque isso é coisa de pastor. Agora veja o que ele está dizendo. A primeira delas, é só o que nós vamos ver hoje, é essa: que você aconselhe os desordenados. São várias palavras. A palavra grega que Paulo usa aqui para aconselhar, aqui na minha versão fala assim: admoesteis os insubordinados. É a mesma palavra que ele usou para demonstrar uma das tarefas do pastor. Volta no verso 12. Ele diz: rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Esta mesma palavra admoestar no final do 12 é a mesma que ele está usando no 14, que assim como o pastor admoesta toda a igreja, os membros entre si também precisam admoestar-se mutuamente. E esta palavra, como eu já expliquei, a palavra grega, eu já expliquei ela para os irmãos, é a palavra noutetel. Nous quer dizer mente, e tetel vem de titemi, que quer dizer colocar, inserir. É você conversar com o seu irmão e inserir na mente dele acerca daquilo que ele precisa aprender, que está em desacordo com a palavra de Deus. Então a palavra toma esse sentido. Admoesteis, exorteis, aconselheis, chame o teu irmão a uma lógica, coloca na mente dele, faça teu irmão raciocinar, apele para a razão, fornecendo substância doutrinária e espiritual, um conteúdo espiritual para ele, exerça pressão positiva na lógica ou no raciocínio de alguém. Foi lido no início aqui pela irmã Neide: apresenteis o vosso corpo vivo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que Deus pede de nós. Deus quer de nós um culto lógico. E quando nós estivermos andando desordenadamente, nós todos temos o direito de chegar uns aos outros e colocar na mente do irmão que ele está andando desordenado. Às vezes você pode fazer isto em forma de conselho. Às vezes você pode fazer isso em forma de vamos dizer assim, não conselho, mas uma opinião. Você pode também fazer isso em forma de indicação, mas também você pode fazer isso em forma de repreensão. Mas vamos ver como isso deve ser feito. Agora vamos falar do que significa o termo desordenados, né? Na minha versão falou insubordinados. Não sei como fala aí na versão dos irmãos, mas na minha diz aqui insubordinados. Eu coloquei no grego lá, desordenados. A palavra grega para este pessoal é atáctos. Atáctos, veja bem o que significa esta palavra, e você escolhe uma para traduzir na sua Bíblia aí. Atáctos significa fora de ordem, fora de lugar, frouxo, que não está bem apertado, no sentido do desempenho do seu dever. É uma pessoa fora de linha, ou fora da ordem designada por Deus, uma pessoa indisciplinada, que se recusa a observar as orientações de Deus. Este é o significado dessa palavrinha que está na sua Bíblia, insubordinado ou desordenado. Warren Wiersbe, que é um teólogo americano, ele disse que o termo grego lembra aquele antigo soldado romano que marchava fora das fileiras e intencionalmente marchava fora do compasso. Você imagina, né? Quem já serviu o exército, quem foi da polícia, né? Nosso sargento ali, não é mais sargento agora, né? Tenente, né? Capitão, nosso capitão Marcos.
ele também sabe disso, essas regras da marcha, essas regras da disciplina, essas coisas que existem. Então, uma pessoa que está intencionalmente fora de toda esta linha, de toda esta caminhada, de toda essa marcha da igreja, e ele anda desordenadamente, ele está fora, ele está não condizente com as fileiras do exército do Senhor. E alguém tem que chegar para ele e dizer: irmão, você está fora da marcha. Como é que é os mecânicos que tem aí, quando o carro está fora da marcha? Fora da marcha não, fora do... Hein? Fora do ponto, não é? Ele fica desregulado, né? Então a gente precisa colocar, ou exercer uma pressão, mas uma pressão positiva, para trazer esta pessoa para dentro da fileira do Senhor, dentro do compasso que ela deve andar. Então, o que Paulo está dizendo é que qualquer irmão pode chegar em outro irmão e exortá-lo, admoestá-lo, chamá-lo ao raciocínio cristão sobre a sua conduta. Isso, irmãos, evita... Eu vejo pessoas que dizem assim: eu não vou ficar contando meus problemas para o pastor já tem tanta coisa para resolver, mas na hora de falar com o irmão ele não fala. Aí sim ele põe que é o pastor que tem que falar. Ora, vocês querem me poupar? Então vai lá e fala com o irmão. Não o seu problema você pode vir me falar, que eu estou aqui para isso. Agora o irmão, às vezes eu nem estou sabendo. Aí chega: você viu o irmão? Você viu a irmã? Não vi. Por que você viu e não foi falar? A Bíblia nos coloca com esta autoridade aqui, de chegarmos na pessoa. Mas é aquilo que eu falei uma vez para os irmãos: desenvolva comunhão com ele para você poder fazer isso. Se você não desenvolve comunhão com a pessoa, como é que você pode depois falar realmente com ela? Você está vendo? É nosso dever, enquanto membro da igreja, de falarmos uns com os outros. E isso eu estou dizendo e sei que não é fácil. Sei que não é fácil porque faço isso direto. Eu faço isso direto. Eu sei que não é fácil. Mas eu estou dizendo que você deve exercer, porque Paulo está falando de uns aos outros. Ele, do que tinha a dizer do pastor, ele já falou. Até o verso 13. 14 e 15 é uns com os outros. Vocês creem que a Bíblia é a instrução da palavra de Deus para a sua vida? Vocês creem que a doutrina apostólica está nas cartas? Então pronto. É o que Paulo está ordenando a todas as igrejas. Que os irmãos façam isto uns com os outros. Hoje em dia nós temos uma grande dificuldade. Pastores sendo autorizados por Jesus, com liderança eclesiástica, já têm dificuldade em exercer este papel de admoestador, quanto mais um membro de igreja. Eu sei disso, irmãos. O insubmisso, o insubordinado, o desordenado, ele vai virar para você e vai dizer assim: quem é você para me chamar a atenção? Eles falam isso. Alguns dizem o seguinte: nem a pastor eu obedeço, quanto mais um membro como eu. A cada dia que passa, a noção de autoridade tem se esvaído e tem perdido o seu significado. A anarquia está aumentando, a insubmissão é uma característica dos homens dos últimos dias, sobre os quais Paulo alertou a Timóteo em 2 Timóteo 3. Quem conhece a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele vai ver a lista dos homens dos últimos dias. Nós temos ali uma lista de 18 qualidades terríveis, pecadoras, abomináveis dos homens dos últimos dias. Os homens serão amantes de si mesmos, serão arrogantes, atrevidos, presunçosos, desobedientes aos pais. Paulo dá uma lista ali de 14 características terríveis dos homens, dos seres humanos que vamos lidar nesses últimos dias. E Paulo não está falando do mundo, ele está falando de dentro da igreja. É realmente bom ser chamado a atenção? Claro que não. Eu, quando estou falando publicamente, que não me dirijo a uma pessoa específica, algumas pessoas já não gostam. Agora imagina falar diretamente com uma pessoa. É claro que não, mas veja o que o autor aos Hebreus diz na sua carta, capítulo 12, versículo 11. Ele diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça.
crentes corrigidos, crentes que foram disciplinados, crentes que foram chamados à atenção, na hora eles ficam tristes, mas depois, se ele persevera, se ele é submisso, ele produz fruto de justiça para a glória de Deus. Mas você ainda acha que é ruim mesmo assim? Então é mais simples. Ande em submissão. O que você aprende na pregação, põe em prática. O que você aprende nos estudos, põe em prática. O que você aprende nas leituras devocionais, que são enviadas todos os dias para vocês, põe em prática. São coisas simples. E aí, obviamente, não vai necessitar disso aqui. O irmão advertido não deve ficar com raiva, mas agradecer ao seu irmão que ele advertiu por ajudá-lo no seu crescimento espiritual. Você conhece algum irmão assim? Você conhece alguma irmã assim? Que você chega, chama a atenção dela ou dele, e ele te agradece, ele fala, muito obrigado. Eu conheço alguns irmãos assim. Depois de serem admoestados, advertidos, chamados a atenção, eles abraçam e agradecem. Conheço outros também que o bico vai crescendo igual uma anta, né? Até ficar do tamanho de uma tromba mesmo, de um elefante assim. E eu fico assim, será que ele gostou? Fico na dúvida. Mas é óbvio que não gosta. Ninguém gosta, irmãos. A Bíblia já sabe que ninguém gosta, por isso que o autor Hebreus falou. Não é bom, mas se você submeter, amanhã você vai dar fruto. Então, o irmão deve agradecer, mesmo que não gostou, agradeça. Agora lembre-se o seguinte, quais são as formas de você chamar o seu irmão? Vamos lá? Em primeiro lugar, tire a trave do seu olho. Mateus 7, 3-5. Jesus diz assim, por que vês tu o argueiro é cisco, né? Por que você vê o cisco que está no olho do teu irmão, porém não reparas a trave, a viga que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Aí Jesus fala, hipócrita. Olha o mansinho aqui, ó. Todo mundo fala, não, Jesus é mansinho, aqui o mansinho. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás claramente, para tirar o cisco do olho do teu irmão. É proibido eu ir lá no meu irmão tirar o cisco do olho dele? Não, não é proibido, desde que eu não tenha uma viga no meu. Pronto. E Jesus não está falando de pastor aqui, ele está falando de irmão. Quando você vir o teu irmão, então vá, dirija-se a ele para tirar o cisco do olho dele. Mas às vezes nós estamos com uma viga no nosso olho, e a gente chega, imagina, irmão, uma viga no olho, não dá para imaginar. Irmão, tem um cisco no seu olho. Não tem lógica. O cara com a viga atravessada no olho, varando até o cérebro, saindo pelo pescoço. E ele falando, tem um cisco no seu. Não tem lógica. Isso é realmente ilógico. Então, se você tem uma viga no teu olho, fica quietinho, não fala nada com ninguém. Vai tirar primeiro a viga. O que é isto? Vai remover o pecado primeiro da tua vida, para depois você falar com o teu irmão. Esta é a primeira forma que você pode, como o conselho de Paulo aqui, exortamos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubordinados. Você pode admoestar um insubordinado, mas primeiro que você não tenha uma trave no teu olho. Segundo, Paulo diz em outro lugar que quem for fazer isto, deve fazê-lo com espírito de mansidão. Olha só, Gálatas 6:1. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, veja, está falando na igreja, vós que sois espirituais, ou seja, você que já tirou a trave do olho, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Você não pode corrigir o seu irmão com arrogância. E o versículo termina assim, e olha por ti mesmo para que também tu não sejas tentado. O que é isso?
Eu já tirei a viga do meu, mas eu devo continuar olhando para que outra viga não entre. É isso que Paulo está dizendo. Eu já tirei a viga, eu sou espiritual. Eu vou chamar meu irmão a atenção, porque ele cometeu um delito. Eu tenho que fazer com brandura, com mansidão. E eu tenho ainda que manter-me vigilante, porque outra viga pode atravessar meu olho ainda. Você deve se considerar humilde em corrigir alguém pelo fato de que o pecado dele não é o mesmo seu. Em geral, nós temos a tendência de achar que o pecado alheio é maior do que o nosso. É sempre assim, irmão, sempre assim. Ah, você viu o que o irmão fez? Você viu o que o irmão falou? Mas ele está ali, explodindo, como se ele quisesse repartir o irmão dele em 10 pedaços e distribuir pelas os 10 setores de Vilhena. Como fez lá o cara que repartiu em 12 pedaços e distribuiu pelas 12 tribos de Israel. Ele quer vingança. Veja, ele acha que o pecado do outro é sempre maior do que o dele. Por outro lado, não podemos deixar de advertir os nossos irmãos, porque é assim que uma igreja saudável caminha. Uma igreja saudável caminha desse jeito. Ninguém, presta atenção nessa frase, ninguém vai poder chegar no tribunal de Deus e se arrogar e achar que está em vantagem diante do tribunal de Deus por nunca ter chamado a atenção de um irmão na igreja. Ninguém, nenhum crente. Sabia disso? Não, Deus não me chamou para chamar a atenção de ninguém. Você está se furtando a sua obrigação como membro da igreja. Todos temos o dever de, em algum momento, não é toda hora você vai ser caçador de pecado, não é isso não. Tem crente que vai agora ser caçador de pecado. Não. Viva a tua vida com Deus, meu irmão. Viva a tua vida com Deus, esquece o outro. Mas em algum momento alguém vai fazer alguma coisa diante de você. E é seu dever chamar essa pessoa e falar dessa forma. Primeiro, sem a trave no olho. E segundo, com espírito de mansidão. E outra, uma hora ou outra, você também vai ser chamado a atenção. E aí? É assim que uma igreja caminha. E outra, quando você advertir um irmão, nunca se sinta superior a ele. Por outro lado, você que for advertido, nunca se sinta inferior àquele que está lhe advertindo. Tem pessoas que quando vão corrigir outro, elas se sentem santas demais. Isso já é pecado. É por isso que Paulo diz que devemos fazer a correção primeiro sendo espiritual e depois com espírito de brandura e de mansidão. E não com um zelo inchado, como se você estivesse derrotando o seu irmão naquele momento em que você o está corrigindo. Já vi pessoas assim, na hora de corrigir o outro, ele acha que é como se ele estivesse em um octógono, derrotando o seu irmão que ele está chamando a atenção. Pobre, coitado. Não foi para isso que Deus nos chamou. Em terceiro lugar ainda, o irmão que for repreender aquele que está fora do caminho, deve ter o cuidado de levar o assunto ao conselho da igreja, que é o pastor e os presbíteros, só quando ele perceber que aquele irmão não está sendo submisso à correção e não está mudando sua postura com relação ao seu pecado. Isso está em Mateus 18, 15 e 16. Jesus diz assim, ensinando aos seus discípulos. Mateus 18, 15 e 16. Ora, se teu irmão pecar, vai, olha como Jesus ensinou. Se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Está falando do seu irmão, não está falando do pastor ir lá. É você, seu irmão. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Quando você falou para ele, ele ouviu, ganhou, acabou a conversa. Pecado, quando arrependido, quando confessado e abandonado, recebe o que, irmãos? Fala, irmãos. Misericórdia. Ele recebe misericórdia, recebe perdão, ele recebe restauração da parte de Deus. E nós, quem somos nós para querer fazer melhor do que Deus? O único pecado que não recebe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os demais pecados, mediante arrependimento, devem ser perdoados.
Agora olha o que Jesus fala no 16. Mas se não te ouvir, porque tem irmão que não vai te ouvir. Se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Nesse caso você pode chamar o pastor e o conselho da igreja, se ele não te ouvir. E Jesus vai dizendo mais: se recusar a ouvir essas pessoas, fala com a igreja. Exponha esta pessoa perante a igreja, e se recusar a ouvir a igreja, considere então um fora do corpo. Gentio publicano, Jesus está falando, considera fora da comunhão da igreja. Então, você deve observar se o seu irmão vai repetir, vai ficar insistindo naquele erro. Se ele insiste, chama 1 ou 2 pessoas para você repetir a sua exortação sobre ele. Caso o faltoso permaneça sem arrependimento, então é necessário aplicar a disciplina eclesiástica. Nesse caso, o membro já não é autorizado a fazer isso. Aí é com o pastor, com os presbíteros da igreja. Mas você fez sua parte. Agora vamos então, já vimos como que é que corrige alguém, amém? Agora vamos ver o que significa os desordenados. Esta palavra que Paulo diz, insubordinados ou desordenados, o que é que isso significa? Vamos lá. Há muitas características para as pessoas desordenadas. Existem pessoas desordenadas por causa da imaturidade, ou seja, são pessoas novas na fé. Pessoas novas na fé são imaturas. E às vezes há uma desordem, uma insubordinação na vida dela por falta de experiência e maturidade cristãs. Outras são por motivo de rebeldia mesmo. Não é porque é nova na fé, mas porque é rebelde. Porque quer encarar o pastor, quer encarar o irmão, quer viver do jeito dele e dizer que é crente. Existem outros que por descuido ou falta de vigilância. Acontece, irmãos. Por falta de vigilância acontece. Da pessoa praticar um desvio, uma insubordinação. O importante é que sejamos cuidadosos com nós mesmos em primeiro lugar, mas também com o nosso irmão para o bem da igreja. Vamos lá, exemplos agora. E eu vou falar aqui, não é individual, mas sim os exemplos gerais. Há crentes desordenados em suas palavras, tagarelam demais, e quando vão se perceber, soltaram um palavrão. Eu, quando vim para Vilhena, eu fui criado debaixo de uma rigidez cristã no meu falar e nos meus gestos. Há crentes desordenados nos gestos. E eu fiquei assustado quando eu vim para Vilhena. E cheguei aqui e vi crentes usando palavras do mundo e gestos obscenos para tratar de assuntos corriqueiros. Assuntos do dia a dia, assuntos do serviço. Eles usam palavrões e usam gestos que não dá para você repetir, os gestos que eles usam. E todo mundo olhando assim. E quando a pessoa fez o gesto, eu olhei para todo mundo e todo mundo rindo. Eu falei, não pode ser normal. O que está acontecendo? E expressões que o mundo usa. Por exemplo, dentro do trabalho, eles falam, meu patrão me deu uma comida, sei lá do que, e fala umas coisas assim que são expressões chulas e pornográficas. E todo mundo fala. Cristãos, policiem seus lábios, vigiem sua língua. Salmo 141, verso 3, põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E gestos. Pessoas fazendo gestos com as mãos, gestos de, mais uma vez, de pornografia. Ah, fulano está não sei o quê, e aí faz o gesto com a mão. Meu irmão, eu fiquei pasmo. Mas como diz meu pai, eu não posso me assustar com mais nada. Senão, explode o coração. Morre lá, Jaqueline vai ter que atender lá no doutor Gediel. Então, queridos, há um jeito correto de você falar, irmãos. Há um jeito correto de você pronunciar as palavras e gestos que devem ser evitados e banidos. Evitados e banidos. Essas coisas não podem passar em branco diante de nós. Qualquer cristão pode chamar outro irmão acerca desses desvios. Na hora que o irmão fizer um gesto na sua frente, fala, irmão, isso aí você não cortou da sua vida, não?
Pode falar. Você não vai falar com arrogância, mas corta, para que ele não repita. E quando ele falar uma palavra, igual pessoas falam certas palavras naturalmente no seu dia a dia, nem sabe de onde provém aquela palavra. Vou dar só um exemplo, só um. E vou falar a palavra com a licença, tá? A licença dos irmãos. E todo mundo acha que é normal. E aí, mano, bacana. Você sabe de onde vem a palavra bacana? De bacanal. Você sabe o que é bacanal? Bacanal é orgia sexual, que era praticada nos cultos pagãos do deus Dionísio, que era o deus do vinho. Que no nome romano desse deus grego chamado Dionísio, quando passou para o nome romano, Dionísio passou a ser chamado de Baco. Por isso, bacanal e bacana. E é normal, todo mundo fala isso. Eu falo, não, eu não consigo. Isso é só um exemplo, mas eu estou falando de outras coisas piores ainda. Então, queridos, veja que você pode falar sobre isso para ajudar o seu irmão. Há crentes desordenados nas vestimentas, e há outros crentes desordenados nos desejos. Eu sempre digo não, mas eu concordo com uma frase que eu vi alguém postando, e a frase estava escrita assim: Deus nos chamou para vivermos em santidade. E uma das maneiras de vivermos em santidade é a maneira como nos vestimos. E a maneira como nos vestimos, olha-se também a maneira como nós olhamos. Então é mais fácil para um irmão ser santo no seu olhar quando as irmãs estão bem vestidas. Porque não é somente o pecado da cobiça dos olhos, mas também diz respeito ao pecado da lascívia, que é a provocação. Existem crentes que estão desordenados nos desvios morais no seu relacionamento, como solteiros ou casados. Eles são infernais. Solteiros ou casados são infernais. Eles são pornográficos, são maliciosos, nem bem conhece uma pessoa, já tem uma intenção maligna e adúltera no seu coração sobre aquela pessoa que ele nem conhece. Há crentes com desvios trapaceiros, não pagam impostos, cobram mais caro pelos seus serviços e produtos, se aproveitam da ingenuidade das pessoas, prestam serviços mal feitos, são mentirosos, usam de engano para enrolar os clientes, chegam atrasados no trabalho com desculpas mentirosas, trabalham só à vista dos seus chefes, têm sempre intenções malignas em levar a firma na justiça quando é mandado embora para obter mais dinheiro, recurso do governo, mesmo quando ele é o culpado. Há crentes também com desvios doutrinários. Eles discordam de uma prática e de um ensino de uma igreja e, sem base bíblica nenhuma, querem sair e fundar os seus ministérios. Há crentes com desvios em suas conversas e relações. São fofoqueiros, badaladores dos segredos alheios, são mentirosos, inventores de males, contenciosos, gostam de contenda, brigam por qualquer coisa e querem ter razão em tudo. Quando você vai chamar a atenção, ele justifica, ele explica e ele diz que é assim mesmo. E eu quero saber onde que está a humildade desta pessoa para reconhecer que precisa ser humilhada pela Bíblia Sagrada. Quanto mais topete alto você for, mais a Bíblia tem que te esmagar. Há crentes com desvio de comportamento fisiológico. O que é comportamento fisiológico? Tudo que está relacionado ao nosso físico, que não é pecado, mas ele torna aquilo um pecado. Ele não consegue se controlar na comida, é um glutão. Ele não se controla na bebida, é um beberrão. Ele não pode ver uma espuma de bebida que logo saliva o canto da boca. Ele é preguiçoso. Ele é mal-humorado. Ele é irritadiço. Ele é gritador, blasfemo, xingador, traiçoeiro, cobiçoso, sexólatra,
maligno, usurpador, arrogante, metido a besta. Não sei de onde eu tirei isso aqui. Lá para Minas, lá metido a besta, é o cara, né, que quer ser melhor do que os outros. Mas para mim é besta mesmo, não é metido a besta. São pessoas exibidas que fazem acepção de pessoas. Eles não têm amizade com todo mundo porque tem preconceito. Tem preconceito de questões financeiras, preconceito até do bairro onde mora. Eu moro no Cristo Rei, filho. Então já tenha logo seu preconceito comigo. Eu moro no Cristo Rei. E isso não me importa em nada. Podia morar no Rei Cristo, qualquer lugar. Cristo Rei é considerado aqui em Vilhena um local com... sei não, hein? E eu não estou nem aí. Eu moro no Cristo Rei. E eu falo assim, quando nós mudamos para lá, nós ficamos sem portão, sem muro, sem portão, sem nada, nem um balaústo não tinha lá, né? Balaústo para vocês aqui é diferente de balaústo lá para nós. Nem aquela cerquinha de madeira, não tinha nada na frente ali. Moramos 4 anos daquela forma, vindo para a igreja, eu e minha esposa, todos os cultos, estávamos aqui, ninguém ficava em casa. Nunca entrou ninguém lá na nossa casa. Tinha dia que a gente voltava do culto, chegava na casa assim, colocava a mão no bolso, cadê a chave? Ué, não está com você? Não, não está não. Ia na porta, a chave estava na porta, com a porta aberta. Ah, já limparam tudo aqui. Entrávamos lá, tudo normal. É claro, tem gente pensando aí, né? Quem mora no Cristo Rei não vai roubar o Cristo Rei, ele vai roubar fora, né? Então, mas eu estou dizendo isso para você, porque há pessoas que têm preconceito com isto. São pessoas exibidas, né? Pessoas dizem, elas querem se gloriar nas coisas que elas têm, e fazem acepção de pessoas por estas mínimas coisas, por esses mínimos detalhes. Onde mora, que carro tem, que emprego você tem, o que você faz. Essas coisas são sutis, mas são vistas aqui na nossa cidade, irmãos. Há crentes que têm desvios familiares, não respeitam os pais, são péssimos filhos, são desobedientes, são ingratos a seus pais, não ajudam em casa com nada, são birrentos, pirracentos, porcos, nojentos, irresponsáveis, falam mal de seus pais e de seus irmãos, são imprestáveis. E também há pais e mães que são frouxos, covardes, outros que são malvados e agressivos, verbal e fisicamente. Maridos glutões, beberrões, gritadores, agressivos. Outros que são frouxos, fracos, improdutivos, amarelões. Não sei também de onde eu tirei isso, amarelão. Mulheres agressivas, desobedientes, topetudas, rebeldes, ingratas, insubmissas. Outras que são relaxadas com seus deveres, não são espirituais coisa nenhuma. São desastradas com seus filhos, não cumprem seus deveres e são linguarudas. Há crentes com desvio na escola, falam palavrões quando estão perto dos seus colegas e quando estão perto dos pais ou da igreja, querem dar glória a Deus, mas perto dos colegas falam todos os palavrões. Enganam os professores, marcam para ficar com seus colegas, meninos com as meninas, meninas com as meninas, agora está assim, rapazes com os rapazes, ficam com os colegas, defendem ideologias deste mundo, tanto de gênero como feminismo. Você acredita que tem mulher crente feminista? Filosofias seculares, aborto, evolucionismo, saem para as bebedeiras em fim de semana, porque a escola está saindo, os colegas também estão. Ah, tem excursão, nós vamos para o Rio, não sei aonde. Vai, pai, libera, libero. Amém, pá, foi para lá, chegou lá, encheu a cara, bebeu com os colegas. Topam tudo para experimentar novas aventuras, falam das causas de minorias, mas vivem na sua hipocrisia contraditória. Sim, há crentes que praticam relações homossexuais, há crentes que praticam relações homossexuais, há crentes que visitam casas de shows, swings, bares, saem com prostitutas, travestis.
Até mesmo dentro da igreja há casos que nem seria bom contar. E vocês sabem que eu não estou inventando. No nosso país, muitas igrejas já não se distinguem mais do mundo. Elas acham que sim, porque se acham inclusivas. Elas pensam que com isso as pessoas vão valorizá-las. Mas eu digo para você, uma igreja que parece com o mundo, para que ela existe? Para quê? O mundo não precisa de uma igreja que se pareça com ele. Porque ele fica lá. Ele já tem o mundo. Eu pergunto para você, qual igreja sabe imitar o mundo melhor do que o mundo? Fala para mim. Qual igreja sabe imitar o mundo melhor do que o próprio mundo? Nenhuma. Então seja igreja. É o melhor que você sabe fazer, é ser igreja. Só que essas igrejas ajuntam multidões. Estão cheias. Só que são pecadores impenitentes, que não se arrependem. Não são pessoas que desejam se converter. Elas dizem que Jesus as aceita como são, e elas também devem se aceitar. Mas o que ouvimos da boca do nosso Senhor não foi que você tem que se aceitar, e sim que você tem que se negar. Não foi isso que Jesus falou? Quem quer vir após mim, aceite-se como é? Foi isso? Foi? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele nunca disse, aceite-se, saia do armário. Jesus nunca disse isso. Ele diz, negue-se, negue-se. Jesus não rejeita os homossexuais não, tá, irmãos? Tem gente que acha que porque eu prego isso, isso é bobagem, isso é heresia. Dizer que Jesus rejeita os homossexuais, isso é bobagem. Jesus os aceita, Jesus os recebe. Jesus recebe não só homossexuais, Ele recebe todos os tipos de pecadores, todos. Mas para todos eles, e Ele não abre exceção, Jesus diz, negue-se. Todos. Os homossexuais querem ser uma exceção. Não, você que é adúltero, pode negar a si mesmo. Você que é um viciado, pode negar a si mesmo. Mas eu sou homossexual, Deus tem que me aceitar como eu sou. Eles acham que são uma exceção. Não são. São pecadores como todos os demais seres humanos. Em Adão todos são pecadores. E o que acontece? Jesus dá o mesmo recado. Negue-se, negue-se, negue-se. Senão você não pode ser meu discípulo. Bem, irmãos, eu gostaria de falar, de ter falado, na verdade. Eu gostaria de ter falado hoje sobre pelo menos o verso 14 todo. Mas eu sabia que não ia dar. Por isso eu falei só sobre este grupo, que Paulo no grego chama de atáctos, que são os insubordinados, que são os desordenados. São estes que andam fora da linha traçada por Deus, pois pensam que são donos dos seus próprios narizes. Mas veremos como ficarão os seus narizes quando estiverem ardendo eternamente no inferno, sem jamais poder saírem de lá. Eu sou dono do meu nariz. Um dia seu nariz estará queimando eternamente e você não poderá levantar 1 centímetro para respirar um ar morno. Não vou falar nem de ar frio. Você não poderá respirar um ar morno. Nunca, nunca, nunca. Dono de sua própria vida? Você não é, nem se você não quiser Jesus, você não é dono de sua vida. Portanto, pessoas tais, como eu citei, precisam ser admoestadas, exortadas, advertidas, aconselhadas e trazidas à lógica cristã, ao raciocínio cristão. E isto pode ser feito por qualquer crente, claro, desde que você não seja como eles. Amém? Essa é a palavra do Senhor para hoje. Nunca deixe de chamar o seu irmão quando ele precisar ser chamado. Mas siga estes passos aqui. Tire a trave do teu olho. Seja humilde, manso quando falar. Guarda-te para que não entre outra viga atravessando teu olho. E faça tudo isto sempre para o bem do teu irmão. Evite ser estas pessoas
que eu citei aqui, porque alguns irmãos ficam espantados e falam, nossa, como que ele cita tantos pecadores estranhos e ruins. Isso aqui está tudo nos versículos de Romanos 1, do 30 ao 32. Isso aqui está tudo lá em 2 Timóteo 3 até o 7. Tudo. Isso aqui está tudo em Apocalipse 22, 15, Apocalipse 22, 8. Isso aqui está tudo lá em Efésios 5, 3 e 4. Isso aqui está tudo lá em Gálatas 5, 19 a 21. Tudo que eu falo. Tem até mais na Bíblia que eu nem falei aqui. Então não acho que eu pego pesado. Eu estou dizendo para vocês o que o apóstolo Paulo requer de todas as igrejas, em todos os lugares, de todas as épocas. Seja crente. Seja crente. Não fica esse negócio. Dentro da igreja eu sou crente, lá fora eu faço o que eu quero. Você não é crente. Tá? Agora, se for chamada a atenção, baixe a sua cabeça. Ué, está errado. Baixe a sua cabeça. Agora, quem for chamar a atenção, não se orgulhe. Você não é mais crente do que ele, não. Viva a tua vida em exemplo, mas em cuidado. Porque Paulo diz, aquele que pensa que está em pé, tem que tomar cuidado para não cair. Vamos orar em nome de Jesus.